Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira comigo os destaques desta edição. Conselheiro Ulisses Andrade é empossado presidente do Tribunal de Contas de Sergipe para o biênio 2018-2019. Reconhecimento. Diretores e coordenadores do TCE prestam homenagem ao conselheiro Clóvis Barbosa. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos últimos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno em 2017. E ainda, no quadro Entrevista, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, faz o balanço dos trabalhos realizados pelo órgão este ano. Essas são as nossas manchetes de hoje. Então fique com a gente, o TCE na TV começou! E a gente começa esta edição com a cobertura completa da posse do novo presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. O conselheiro Ulisses Andrade vai comandar o órgão de fiscalização e controle do Estado durante o biênio 2018-2019. A reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Diversas autoridades políticas e servidores lotaram o auditório do Tribunal de Contas para prestigiar a posse do conselheiro Ulisses Andrade. Ao abrir a solenidade, o antecessor, o conselheiro Clóvis Barbosa, fez um balanço da gestão, destacando o sucesso do planejamento e assumiu a disposição em colaborar com a gestão do presidente empossado. Eu serei o soldado do novo presidente, em que pese viajar para Brasília, onde vou ocupar um cargo na Tricom. Mas, de qualquer maneira, saberei conciliar o cargo que irei ocupar na Tricom com o cargo de conselheiro aqui no estado de Sergipe. Ao falar sobre as metas que não foram cumpridas, o conselheiro Clóvis Barbosa disse que algumas ações ainda serão colocadas em prática nos próximos anos. Algumas coisas que, infelizmente, eu não pude fazer, até pela exiguidade do tempo, 2 anos, né? Mas nós vamos tentar implantar aquilo que nós não fizemos. Por exemplo, eu sonhava em criar 2 polos, 2 municípios, em que a Universidade Federal de Sergipe pudesse ajudar esses 2 municípios, no norte e no sul, né? Dando toda a infraestrutura na área de economia, na área da gestão fiscal, na área da saúde, na área da educação. Mas isso nós temos tempo ainda de fazer, mesmo na gestão do conselheiro Ulisses. Já o presidente empossado, o conselheiro Ulisses Andrade, destacou o processo positivo de mudanças durante a gestão do conselheiro Clóvis Barbosa e falou de prioridades para o próximo biênio, destacando a necessidade de qualificar ainda mais os servidores da casa. O doutor Clóvis fez um grande trabalho no Tribunal de Contas e eu tenho dito, aliás, eu disse em algumas oportunidades que ele encontrou o tribunal em um nível e certamente iria entregar em outro. E realmente está entregando bem melhor do que quando encontrou. A nossa missão também é deixá-lo daqui a 2 anos de uma forma melhor do que como encontrei. E para isso a gente precisa atacar, no meu entendimento, a atividade fim. Com isso a gente precisa qualificar bem o nosso servidor e buscar ser pedagógico junto com os administradores, para que daí venham as contas melhores apresentadas, com menos problemas. Isso vai gerar menos trabalho para o tribunal, porque vai ter que analisar menos processos e, naturalmente, menos problemas para eles, porque se vierem contas bem prestadas, bem esclarecidas, naturalmente não vão ter problemas nenhum. Além disso, o novo presidente também garantiu que a missão do Tribunal de Contas de fiscalizar as contas públicas será preservada. O Tribunal de Contas não vai transigir em sua missão constitucional de fiscalizar, tá certo, os jurisdicionados. Quem tiver administração de recursos públicos tem que se submeter com rigorosidade às ações do Tribunal de Contas, do Ministério Público, naturalmente, e também do Judiciário. Nós não vamos transigir sobre qualquer aspecto, né, da nossa missão constitucional, que é bem fiscalizar e fazer com que o dinheiro público seja bem utilizado. Além do conselheiro Ulisses Andrade, também tomaram posse a conselheira Angélica Guimarães como corregedora-geral da Corte de Contas e o conselheiro Carlos Alberto Sobral como vice-presidente do TCE, que destacou o papel e o compromisso do órgão de controle. O tribunal
não é para prender, é para conciliar e fazer cumprir a lei. E ser pedagógico. É essa a profissão de pedagogo de contas, Sergipe. Durante toda a solenidade, as autoridades foram unânimes em reconhecer o sucesso do trabalho realizado pelo conselheiro Clóvis Barbosa à frente da Corte de Contas e falaram da boa expectativa para o próximo biênio, quando o Tribunal de Contas estará sob o comando do presidente Ulisses Andrade. Clóvis teve o estilo dele e o Ulisses Andrade terá o seu estilo. Tenho a certeza que quem ganhará com isso, claro, que é o povo sergipano. Então eu torço para que seja uma administração perfeita e eu tenho certeza, pela competência, pelo que eu conheço, o ex-deputado e hoje conselheiro Ulisses Andrade será uma excelente gestão aqui à frente do Tribunal de Contas. Vimos de uma gestão que teve muito sucesso, a gestão do Dr. Clóvis, que semeou muitas sementes e que essas sementes frutificarão certamente ainda mais na gestão do Dr. Ulisses, que é um gestor experimentado. No seu discurso já colocou o controle externo como prioridade, prioridade na área técnica do tribunal. Enfim, a expectativa é a melhor possível, estamos muito otimistas que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe sempre continuará aperfeiçoando seu serviço em prol da sociedade sergipana. A seguir, a gente traz o balanço dos últimos processos julgados pelos conselheiros em 2017. E ainda, o conselheiro Clóvis Barbosa é homenageado por diretores e coordenadores que o assessoraram durante o período em que esteve na presidência do TCE. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e desta vez para trazer os detalhes da homenagem recebida pelo conselheiro Clóvis Barbosa. A iniciativa foi de diretores e coordenadores que o assessoraram durante sua gestão como presidente da Corte de Contas. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Diretores e coordenadores do Tribunal de Contas do Estado homenagearam o presidente do TCE, o conselheiro Clóvis Barbosa. O grupo presenteou o conselheiro com uma obra do artista plástico sergipano J. Inácio. A homenagem foi para agradecer o trabalho e a parceria nos anos de 2016 e 2017, tempo em que o conselheiro esteve na presidência da casa. Na ocasião, ele agradeceu o empenho e esforço de todos e atribuiu o sucesso da gestão ao trabalho em equipe. Glória a Deus nas alturas, palmas, paz na terra aos homens porém amados, Senhor. Em clima de confraternização, o Tribunal de Contas do Estado celebrou uma missa de ação de graças para todos os servidores. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A missa foi celebrada pelo padre Cristiano Silvestre da paróquia São Domingos Sávio, no auditório do TCE. Passamos todo um ano de trabalho, às vezes ali superando situações difíceis, devendo superar também grandes situações para chegar a uma meta, e nesse momento é o momento de lembrarmos que somos, acima de tudo, irmãos. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos últimos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno em 2017. Confira! Nesta semana foram julgados 7 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, recursos de reconsideração e aposentadorias. Já na sessão da segunda Câmara, foram julgados 15 processos, dentre aposentadorias e recursos de reconsideração. E no Pleno, 4 processos e um protocolo foram julgados pelo colegiado.
Contas anuais, recurso de reconsideração, representação e denúncias foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. É depois do intervalo. TCE na TV, volta já! Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Memória. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju no dia 10 de fevereiro de 1917, o bacharel em Direito, Joaquim da Silveira Andrade, fez parte da primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Joaquim Andrade ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, onde se aposentou em abril de 1986. Joaquim da Silveira Andrade morreu em maio de 2005. Memória. Tribunal de Contas de Sergipe. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, é o convidado da semana em nosso quadro Entrevista. Durante o bate-papo com a repórter Juliane Balbino, Bandeira de Mello fez um balanço das ações desenvolvidas pelo órgão em 2017. Acompanhe. Pois é, aqui na Corte de Contas dos Sergipanos, 2017 foi um ano muito movimentado e aqui no Ministério Público Especial de Contas não foi diferente. Quem faz um resumo, um balanço para a gente desses últimos meses aqui no Ministério Público de Contas é o Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. Doutor Bandeira, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco daquilo que o Ministério Público de Contas tem feito, né, nessa moldura aqui de muitas ações que o Tribunal de Contas tem desenvolvido ao longo desse ano de 2017. E nesse ponto eu posso destacar, eu acho que como ponto principal aí dessa atuação, a nossa atuação no controle mais efetivo, participando fortemente nas grandes atuações do Tribunal de Contas. E aí podemos destacar essa participação muito afinada do Tribunal de Contas com o FOCO, que é o Fórum de Combate à Corrupção em nosso estado. Que realizou, inclusive, diversas ações muito significativas, principalmente na questão do câncer também, né? Tratamento oncológico aqui no estado. Exato, e aí o Ministério Público de Contas também participou muito do desenho dessa forte atuação que o Tribunal de Contas teve nessa área da oncologia. Foram feitas auditorias em conjunto com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, e com muitos achados que foram apresentados no recente fórum aqui de combate à corrupção, que foi feito agora no início de dezembro. E acho que foi muito importante o Ministério Público de Contas ter trabalhado como um dos protagonistas aí do processo e ter se integrado plenamente ao FOCO, e também acho que foi um grande marco, acho que desses 2 últimos anos, o Ministério Público de Contas participando de todas as reuniões, assim como o Tribunal de Contas também, isso foi muito importante. Além de outras coisas também que aconteceram, coisas importantes, como o Ministério Público de Contas tem participado dessa atuação muito forte também do Tribunal de Contas em relação à Previdência. Tivemos várias audiências públicas aqui, capitaneadas pela conselheira Suzana, com participação intensa do presidente Clóvis Barbosa.
E nós sempre, em todas as audiências, pedimos a palavra para dizer a importância desse tema. Acho que é o maior... De convidar também a sociedade para debater esse tema, né? E muito feliz com a sociedade ter vindo ao Tribunal de Contas debater, representantes dos sindicatos, representantes da sociedade, estudiosos do tema estiveram aqui, representantes de outros estados, todos discutindo acerca da Previdência, que atualmente é o maior problema fiscal do estado de Sergipe. E eu acho que o Tribunal de Contas teve um protagonismo muito grande nesse âmbito dessas discussões. Houve discussões, inclusive no próprio plenário, houve questão quando houve a fusão dos fundos previdenciários, se poderia se utilizar o recurso, se não poderia. Acho que teve um debate democrático muito importante. E participamos, né? O Ministério Público de Contas participou de toda essa questão e continuará atuando ao longo de 2017. Então, são temas muito interessantes, muito importantes. Diminuímos também o nosso acervo processual com a digitalização dos processos que o Tribunal de Contas está modernizando a sua atuação e aí nesse processo o Ministério Público de Contas conseguiu, o Ministério Público de Contas participa de todos os processos que são julgados pelo Tribunal, tem que ter um parecer do Ministério Público de Contas. Então, somos 4 procuradores, são muitos processos, imagine todos os processos estão que ser distribuídos entre os 4 procuradores, mas conseguimos uma produção muito relevante, acho que no gabinete do Procurador-Geral, acho que diminuímos em 70% o acervo. Então, são muitas atuações que temos desenvolvido, né, ao longo desse ano. O senhor citou a questão do envolvimento da sociedade nessas discussões, na questão da Previdência. Uma movimentação que a gente percebeu também aqui, não só na Corte de Contas, mas no Ministério Público de Contas, é que a sociedade tem se aproximado cada vez mais. Eu lembro que vocês também discutiram, por exemplo, receberam também, por exemplo, representantes da Associação dos Deficientes Físicos daqui de Aracaju, que também recorreram ao Ministério Público de Contas. É verdade. E aí você toca num assunto também que tem sido uma preocupação ao longo dos anos aqui do Ministério Público de Contas, que é a questão da acessibilidade. Todas as pessoas com deficiência têm, por lei, e até pela própria Constituição, o direito a acesso a todos os bens da sociedade, aos serviços públicos, ao seu direito de ir e vir. Então, recebemos aqui a Comissão Estadual de Mobilidade e discutimos com ele interessantes aspectos e importantes aspectos, especialmente em termos da mobilidade urbana, do transporte coletivo. E aí trouxeram uma pauta de diversas questões que já encaminhamos, já mandamos ofícios à SMTT e à Secretaria de Transporte, Secretaria de Infraestrutura e Transporte, para encaminhar essas soluções e fizemos uma representação perante o plenário para que todos os municípios informem as ações que têm em termos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Isso é da mais alta importância, realmente. E foi também, acho que, um papel importante, acho que o Ministério Público de Contas desenvolveu ao longo desse ano, de 2017. E falando nessa questão de informar os municípios, de deixar todos os municípios atualizados, teve também a questão das resoluções. Muitas resoluções foram atualizadas, outras foram instituídas também. Muito importante esse estabelecimento de regras, principalmente quando se trata do dinheiro público, das contas públicas. Veja, quando assumimos a Procuradoria-Geral, eu e os colegas, e esse é um direcionamento nacional, assumimos um compromisso de combater a má gestão. O Ministério Público de Contas ele tem como direção nacional, digamos assim, como sentido nacional, esse lado. Combater a má gestão, defender a lei de responsabilidade fiscal, defender os direitos fundamentais dos usuários de serviços públicos. E uma boa maneira, realmente, de conseguir que a gestão pública se desenvolva é por meio do Tribunal de Contas dizer, olha, o que é que precisa ser feito? O que é que nós vamos exigir? E as resoluções têm um papel importantíssimo nesse aspecto. Destaco uma que é de 2016, mas que teve um impacto grande em 2017, que é uma resolução que trata do pagamento de diárias para treinamento. Então, tinham certas dúvidas de que poderia ser feito, o que não poderia. E o Ministério Público de Contas, junto com a presidência e os demais conselheiros, fez um normativo que eu acredito que diz o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito nessa área. Eu acredito que muito recurso público, eu acho que o erário realmente saiu protegido com essa resolução.
Isso é muito importante porque o gestor às vezes erra e não sabe que está errando, né? Às vezes a lei, ele não sabe como fazer, como cumprir a lei. E o tribunal vai lá e dá por meio do Ministério Público de Contas, dá esse norteio, digamos assim, para o gestor. Exatamente. O que nós temos defendido, acho que o que há de mais moderno em termos de controle administrativo, não é punir, não é, digamos assim, tentar assumir a gestão. O que nós temos que fazer é ajudar e ser parceiros dos gestores para que determinados resultados sejam alcançados. E para você alcançar o resultado, você tem que saber qual é o resultado que deve ser alcançado. E aí as resoluções vêm dizer. E aí, nesse ponto, esse trabalho de parceria, esse trabalho pedagógico, que eu acho que o Tribunal de Contas tem se saído muito bem. Veio a questão da transparência, acho que foi o trabalho que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe fez em relação aos portais de transparência dos municípios, câmaras e prefeituras, foi um trabalho muito bom. Então, o Tribunal de Contas, a DECELS, todas as coordenadorias tiveram um trabalho pioneiro nesse assunto. E aí, fazendo termos de ajustamento de gestão, o Ministério Público de Contas ajudou também um pouco nessa parte. E aí, por que isso foi importante? Porque disse para o gestor o que é que precisa ser feito. E aí o gestor, já sabendo o que precisa ser feito, pôde implementar, e a nota da transparência dos jurisdicionários do nosso tribunal aumentou muito. Eu acho que foi uma grande vitória, eu acho que desse ano de 2017, essa questão da transparência. Exatamente porque, como você colocou, a sociedade, nós temos que trabalhar para a sociedade. E uma maneira de a sociedade ser contemplada com um bom trabalho de controle é exatamente ela ter acesso aos números para que ela possa fazer as suas escolhas, as suas críticas, votar e até mesmo exercer o seu papel de controlador como controlador social. E o resultado do ranking das transparências divulgadas pelo TCE mostra que, de fato, o trabalho foi bem feito, foi uma forma de ter um feedback desse trabalho que vinha sendo feito. De fato, houve uma mudança de postura por parte dos gestores. Agora, doutor Bandeira, para a gente finalizar, isso inclusive rendeu, o trabalho do Ministério Público de Contas também rendeu premiação. É verdade. Estamos divulgando já que esse trabalho de combate à má gestão, de procura de boa utilização de recurso público, rendeu um prêmio, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas tem um prêmio Talentos MPC, e essa premiação foi otorgada ao Tribunal de Contas na categoria Direitos Fundamentais, em um trabalho que nós desenvolvemos aqui junto com a nossa assessoria, de avaliação da qualidade do gasto na educação, com cruzamentos de dados do IDEB, com o potencial de recursos do município, cruzando a avaliação, a nota do índice educacional daquele município, com aquilo que ele gastou em educação, com o potencial de gasto pela riqueza do município, pela sua receita corrente líquida por habitante, fazendo cruzamento também com dados internos aqui do tribunal para ver se esses dados são verdadeiros. Enfim, deu para fazer um mapeamento de municípios que estão melhor utilizando os recursos, estão com melhor qualidade de gasto público e com pior qualidade. E isso servirá de subsídio para pedirmos auditorias, tanto nas melhores práticas, para servir de subsídio, como naqueles que apresentam a pior relação, para verificar o que está acontecendo. Ok, doutor Bandeira, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui do nosso programa e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e estamos à disposição de todos. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um Feliz Natal para você e um ótimo fim de semana. Tchau!